Fala pessoal, Douglas Tavares aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que está bem alta, né? Mobilidade pré-treino, alongamento pré-treino. Será que isso tudo é besteira? Será que isso tudo prejudica a nossa performance de treino? Será que isso prejudica os nossos resultados a longo prazo, né? Tem bastante gente que está criando esse tipo de conteúdo demonizando alongamento e mobilidade. Ou talvez a pessoa até ela cria um conteúdo onde o título ele demoniza, porém na legenda ele alivia. Por quê? Para ter retenção, para conseguir engajamento e tudo mais. É o jogo das redes sociais hoje em dia. Mas o meu conteúdo é um conteúdo com bom senso. Já no Instagram eu prego esse tipo de conteúdo, não sei se vocês percebem, mas eu não crio conteúdo criticando os outros, eu prefiro criar conteúdo enaltecendo e trazendo ideias para que as pessoas consigam evoluir na musculação. E todos os meus conteúdos, eles são voltados para isso aqui. Agora no YouTube eu vou tentar trazer conteúdo com informações que vão ajudar vocês a abrir a mente com relação a tudo que é postado hoje em dia em todas as redes sociais, para que vocês consigam ter bom senso e tomem cuidado ao se basear em informações de outras redes sociais que vêm de talvez profissionais, pessoas não que estão mal intencionadas, mas que talvez não tenham uma visão tão aberta, uma visão tão ampla ainda sobre treinamento e sobre como as pessoas podem interpretar o que elas estão falando. E esses vídeos vão ajudar vocês a ter uma capacidade de tomada de decisão maior na hora de decidir o que é melhor para vocês na rotina em busca dos objetivos relacionados ao corpo. Então, será que é besteira fazer mobilidade, alongamento pré-treino? Será que quem está fazendo está perdendo tempo? Está deixando ganhos na mesa, como se fala muito por aí? Será que quem faz mobilidade pré-treino e alongamento acaba perdendo performance? Será que isso é relevante? Será que a pessoa que tem esse tipo de prática pré-treino acaba deixando resultados na mesa a longo prazo? E desde já eu quero dizer para vocês que eu não concordo com essas afirmações completamente. Por quê? Quando a gente fala em alongamento, a gente fala em esticar os músculos. Quando a gente fala em mobilidade, principalmente para leigos na musculação, a gente enxerga a mobilidade como esticar os músculos, só que de forma dinâmica. A gente fica movimentando para frente e para trás, movimenta os braços para cima e para baixo com o bastão, torce o tronco para um lado, torce para o outro. Isso, digamos que seria a mobilidade. E os alongamentos são um movimento onde a gente fica esticando o músculo por algum tempo. São alongamentos mais estáticos, certo? Enquanto as mobilidades são alongamentos mais dinâmicos. Mas na verdade a mobilidade é uma capacidade que a gente tem. Por exemplo, eu consigo agachar até lá embaixo, então eu tenho bastante mobilidade, que é um conjunto de fatores. Eu tenho força, eu tenho flexibilidade, tenho postura, tenho consciência corporal, isso tudo influencia na mobilidade. Para que eu tenha mobilidade articular, eu preciso de flexibilidade. Mas vamos tratar esses dois temas como o que a gente vê na musculação hoje em dia. Alongamento é aquele exercício mais estático, onde a gente estica o músculo parado, e mobilidade é onde a gente movimenta os músculos, que é quase a mesma coisa, só que um é estático e um é dinâmico. Primeiro, por que eu acho errado falar que alongamentos e mobilidade antes do treino é besteira? Porque muitas das vezes a gente realiza certas mobilidades que a gente não vai conseguir realizar nos exercícios. Um exemplo, no agachamento eu consigo descer profundo, então eu estou no meu plano frontal e consigo alongar alguns músculos, com certeza. Mas e se eu preciso dar uma soltada na minha lombar, em alguns músculos que tem um trabalho mais transversal, um trabalho mais diagonal, trabalho mais horizontal? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um movimento de deitar no chão, que eu vou deixar a foto aqui para vocês, e realizar uma rotação de tronco. Esse tipo de alongamento vai gerar um certo conforto na minha região lombar, no meu tronco como um todo. Quem já não fez esse alongamento? Quem não fez ainda, experimente. E quem já fez sabe do que eu estou falando. É muito bom. Tem algumas mobilidades onde a gente gira o tronco para um lado, gira para o outro, joelho para o lado, joelho para o outro, que a gente não consegue fazer nos exercícios. Então, se eu falar para vocês que fazer mobilidade antes do treino é besteira, a pessoa, ao realizar esse tipo de mobilidade, ela vai se sentir mal. Então eu não devo falar que realizar exercício de mobilidade antes do treino é besteira. Quando eu realizo aqueles movimentos com um bastãozinho, né, para dar uma soltada antes de fazer um supino reto, um desenvolvimento, uma puxada que seja, como que eu vou fazer esse tipo de mobilidade numa puxada? Não tem como. Como que eu vou fazer num supino com peso ou só com a barra que seja? Não tem como. Eu preciso estar livre no espaço com um bastão para ter liberdade para fazer isso. Como que eu vou fazer aquela mobilidade ou aquele alongamento de manguito rotador com bastão também num supino reto, num exercício de bíceps que seja, não tem como. Então por isso que realizar esse tipo de mobilidade sim é muito importante. E muitas pessoas defendem que apenas chegar no exercício e realizar séries com bastante amplitude vai resolver o problema de rigidez,
de desconfortos, mas tem esse porém, certos movimentos a gente não consegue realizar nos exercícios. Uma pausa no vídeo para falar sobre os meus protocolos masculino e feminino Tireless. Se você é homem ou mulher e treina de 2 a 6 vezes por semana e não sabe como organizar a sua rotina de treino para ter um corpo mais forte e mais estético, com treinos que trabalham os músculos do corpo inteiro, vai até no link da descrição e acesse os meus treinos com a minha metodologia. Basta você clicar, escolher o treino de acordo com a quantidade de dias na semana que você treina e depois é só colocar em prática. Em 6 semanas, seguindo o protocolo à risca, você já terá bons resultados. Não perde, corre lá no link da descrição. E agora vamos voltar para o vídeo. E tem muita gente que fala que realizar alongamentos pré-treino prejudica o ganho de força e, consequentemente, prejudica os resultados a longo prazo. Mas eu prefiro colocar na balança. Eu me sinto bem, por exemplo, realizando alongamentos pré-treino. Tem pessoas que também se sentem, enquanto tem pessoas que não sentem essa necessidade e tá tudo bem. Isso vem muito do histórico da pessoa. A pessoa já está acostumada desde sempre a fazer alongamentos antes do treino, antes de fazer qualquer atividade ou exercício físico. E não é porque agora o pessoal está comentando que não é necessário que a pessoa vai deixar de fazer se ela se sente bem. Então ficar menosprezando esse tipo de prática talvez não seja o melhor caminho. Assim como pessoas que alongam antes do treino, ficar menosprezando quem não alonga, quem já vai direto para o exercício, também é errado. Então a gente precisa ter muito bom senso. Algumas pessoas precisam e outras pessoas não. Tá, mas quando eu alongo eu realmente tenho um ganho de força prejudicado? Sim, tem alguns estudos que apontam que quando a gente alonga de forma excessiva, 30 até 80 segundos um músculo, e lembrando que isso é individual, eu posso alongar 30, 40 segundos o meu músculo e não ter minha força prejudicada durante o treino, enquanto outras pessoas pode ser que sim. Mas em média de 30 a 80 segundos de alongamento antes do treino por músculo pode gerar danos no desempenho de força, explosão, tudo mais. Porém, aqueles alongamentos mais rápidos, né, 20 até 30 segundos no máximo por músculo, não vai te gerar perdas relevantes no sentido de performance. Eu sempre costumo colocar na balança. Será que vale a pena às vezes eu ir treinar, começar o exercício rígido, me sentindo todo travado, podendo até me lesionar no exercício porque eu estou acostumado a alongar, porque eu prefiro alongar, porque eu me sinto melhor, e eu já tive a experiência de me machucar ou quase me machucar depois de ter ido para o exercício direto sem alongar ou sem fazer uma mobilidade. Então será que vale a pena eu correr esse risco ou será que não vale a pena às vezes eu fazer um alongamentinho, uma mobilidade pré-treino para eu me sentir bem e chegar no exercício mais confiante, pois o fator psicológico influencia muito em tudo isso. Mesmo que eu perca 1% da minha força, ao invés de eu colocar 30 quilos no supino cada lado, eu vou colocar 29 quilos cada lado e vou ter os mesmos resultados praticamente. Então a gente tem que colocar na balança, vale a pena ou não vale a pena? Isso é algo individual. Por isso que eu digo que o pior caminho é a gente acreditar em conteúdos radicais. Cuidado ao consumir conteúdo de profissionais ou influencers, blogueiros, que muito defendem que aquilo pode e aquilo não pode. Não existe regra na musculação, tudo é muito individual, depende muito das experiências de cada praticante. Nem sempre os estudos são bem conduzidos e às vezes são tendenciosos. E quem está criando conteúdo geralmente pega um estudo que trouxe tal informação e tem a ver com o gosto, a preferência daquela pessoa e posta no Instagram um conteúdo falando sobre, pois esse estudo afirmou aquilo que aquela pessoa gosta de fazer. Então ela vai trazer esse tipo de informação para as pessoas sem o bom senso, apenas pelo ego e para dizer que ela sempre esteve certa. Tome muito cuidado com esse tipo de conteúdo.